Olá amigos, aqui é o Guilherme Sens, eu sou médico do Centro de Influência e Saúde Plena. Estamos juntos em parceria com o Ministério Viva Mais da Igreja Adventista de Campo Alegre, em Santa Catarina, nesse detox, nessa limpeza orgânica. Vamos começar a nossa conversa de hoje, dessa manhã, a respeito do que é a ansiedade e do enfrentamento dela. Então nós vamos comentar a respeito... Então nós vamos começar a conversar um pouquinho a respeito de onde vem a ansiedade. Ela vem de padrões automáticos de resposta, no qual o indivíduo informação, desde ali, antes da concepção, informação dentro da barriga da mãe, nos primeiros anos de vida, especialmente nos 7 primeiros anos de vida, no qual ocorre a formação da personalidade, vai aprendendo comportamentos, vícios ali aprendidos. Costumamos comentar que a fruta não cai longe do pé, e ela vai então aprendendo padrões de comportamento. Situações de pressão, situações de fome, de necessidade, de carência, e o indivíduo começa a ter respostas ansiosas, sejam elas tensas, sejam elas nervosas, passa a cristalizar esses comportamentos em sua mente até eles virarem repetitivos, até eles virarem automáticos, aprendeu, e isso ocorre. Quer ocorra, por exemplo, e foi algo que lhe foi ensinado, que mesmo não tenha sido ensinado, mas acabou sendo algo que a pessoa aprendeu por contraste, por desejo, por exercício da própria vontade. Na ansiedade nós colocamos ela como existindo uma ansiedade normal, no qual todo ser humano tem, e é desejável, porque graças a isso consegue fazer algo que tem que ser feito, como por exemplo, quando o indivíduo vai fazer uma prova, e aí não estudou, e então ele precisa, para o medo de ser reprovado, de ser ter um mau desempenho no exame, ele acaba estudando. Então isso é uma ansiedade normal, isso leva a fazer algo que tem que ser feito. Ou uma ansiedade patológica, no qual a partir de um dado momento existe sofrimento. O indivíduo ansioso ele sofre e faz sofrer. O ansioso tem dificuldade de curtir, de aproveitar as situações. Ele entra num lugar já pensando em ir embora. Ele não consegue desfrutar. Você mostra uma flor bela ao ansioso, ele pega a flor, olha, é bonita, e solta. Ele não pega, não vê, uma flor vermelha, olha quantos tons de vermelho. Ele não pega a flor vermelha e não olha, o cheiro dessa flor, me lembra o perfume de mamãe, quando sentava comigo na cama e contava histórias. O ansioso não faz isso, ele não contempla. Mostra um pôr do sol, o ansioso ele vai dizer, legal, e sai. Ele entende que isso é perda de tempo. E o ansioso corre muito por causa disso. Entendemos que a ansiedade é um pensamento, é um sentimento, é uma emoção de apreensão. Quando eu tenho uma reação desproporcional, exagerada, diante de um fator provocador. A ansiedade só existe quando existe um provocador. Isso é feito de uma forma repetida, sistemática. A pessoa faz isso várias vezes. São os padrões automáticos de respostas que são aprendidos e também herdados. Existe uma influência genética nisso, gerando padrões de sofrimento, de conflito, que são retroalimentados. Eles cada vez geram mais. A história do cara, o indivíduo está ansioso porque ficou ansioso, nervoso porque está nervoso, tenso porque está tenso, e assim vai. E o indivíduo se auto-sabota, justamente porque acaba fazendo coisas que vão contra a si mesmo, contra o seu contexto. Ele propõe para si mesmo nunca mais ser ansioso, porém continua existindo ansiedade. É passível sim de controle, embora seja bastante trabalhoso, bastante penoso e de controle difícil. Vamos conversar um pouquinho sobre o termômetro da ansiedade. O ansioso deveria trabalhar no seu pleno potencial, o melhor potencial que ele tem, porém o indivíduo não faz isso. O indivíduo ele quer sempre trabalhar além. E por que ele quer trabalhar além? Porque ele coloca em sua mente que em pessoas que têm um potencial menor do que o dele, são vistos por ele como sendo lerdos, preguiçosos, inferiores. E já indivíduos que têm um potencial maior do que o dele, isso é cobiçoso, ele tem desejo, ele admira essa pessoa, é assim que ele queria ser. O ansioso, desde pequenininho, ele se sente o normal, superior àqueles que ele julga lerdo e inferior aos quais eles percebem com potencial maior do que ele. O ansioso ele é muito bom de projetos e processos. Você dá um projeto e processo para o ansioso, se ele vestir a camisa, se ele comprar a ideia, aquilo vai acontecer, porque ele vai fazer acontecer. O ansioso ele é muito bom de projetos, de processos. Então ele fará isso ocorrer. Porém, ele tem um grande problema no sentido dos relacionamentos. O ansioso ele deveria trabalhar aqui, no pleno potencial dele, na melhor capacidade de fazer o que ele faz. Melhor disposição mental, melhor vigor físico, melhor memória, concentração. É aqui que ele deveria trabalhar. Porém, o ansioso não trabalha aqui.
O ansioso geralmente opera não no 100%, mas no 150% além, por causa da pressa, o perfeccionismo, o imediatismo, a combatividade, as respostas sob pressão, por causa das coisas que ele mesmo se põe sobre si ou que o mundo coloca sobre si. E isso faz que exista o quê? Exista uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ao longo do tempo, vão gerar, então, os sintomas. Toda e qualquer doença, por trás dela, existe uma sobrecarga. E uma das grandes coisas que tem que ser feito pelo indivíduo, ou pelo menos pelo terapeuta, é localizar aonde está a sobrecarga. E você vai ter todo um conjunto de sintomas, né? Afetando questão de sexualidade, afetando dores de cabeça, afetando o sono, afetando o funcionamento intestinal, disparador do coração, funcionamento do estômago, aquela bola que trava e sobe e desce, azia, queimação, dores pelo corpo, dor no peito, contração muscular muito forte, no pescoço, os ombros, cabeça, dor do trapézio, tremores, manchas na pele, queda de cabelo, atitudes compulsivas, todo um turbilhão, sejam de sintomas ou de comportamentos, consequências da ansiedade. Então, o indivíduo que vive ansioso, ele vive com sobrecarga em 150%. E quando aparecem os sintomas, aí ele tem uma queda do seu desempenho, da sua produção. E o que ele quer fazer? Ele quer voltar a produzir como produzia antes. Então, por afetar o seu desempenho, ele vai procurar ajuda, por exemplo, ajuda médica. E nesse momento ele tem apenas dois caminhos a seguir. Ou ele reconhece a ansiedade, muda a forma de pensar, sentir, se emocionar e passa a ter um potencial de controle da ansiedade, que é uma atitude positiva, ou ele tem uma atitude negativa, no qual não reconhece a ansiedade, foge dos sintomas, não quer saber deles, nega, né, e tenta simplesmente usar aí dispositivos, um cala-boca químico, como a gente chama, tá, e isso acaba aumentando a ansiedade. Então nós vemos aqui, talvez a frase mais importante de tudo que nós queríamos falar. A diferença no lidar com a ansiedade está onde? Está na atitude do indivíduo. Ou tem uma atitude positiva, ou tem uma atitude negativa. Nada é mais importante no contexto do enfrentamento da ansiedade do que exatamente isso aqui. A atitude mental que o indivíduo tem diante da vida, diante dos fatores provocadores de ansiedade, diante da forma como ele vai reagir. A atitude negativa seria justamente aquela no qual ele não localiza a sobrecarga, utiliza, por exemplo, uma medicação para reduzir os sintomas e, em vez de aliviar a sobrecarga, ele acaba aumentando a sobrecarga para recuperar o tempo perdido no qual ele não conseguiu produzir. E aí, ao longo do tempo, vai gerar certamente mais sintomas. Mais sintomas porque a medicação vai correr tolerância, vai se adaptar, não vai mais fazer o mesmo efeito, e aí vai precisar de doses cada vez maiores ou ainda trocar de medicamento. Por isso, ocorre a maior chance de efeito colateral e dependência química. E nesse momento, o sintoma era aquilo que causava desconforto. Deveria, então, alertar o indivíduo que era necessário mudar. Mas por ter que fazer um cala-boca químico, por usar um chá, por usar um banho quente, por ficar apenas desabafando, apenas limitando a oração, não que a oração não tem influência, mas não pode se apenas limitar a ela, então o indivíduo ficou apenas aliviando, só aliviando. Aí você reduziu o fator motivador da mudança. Se o sintoma trazia desconforto, e se esse desconforto era um fator motivador para a mudança, para que o sintoma deixasse de existir, quando você tira o fator motivador, você está fazendo mal para o indivíduo. Por isso é necessário considerar muito bem antes de medicar, antes de aliviar. Né? Essa hipótese, pai da medicina, nós médicos fazemos um juramento que inclui primum non nocere, primeiro não causar dano. E é um dano quando nós tiramos a motivação do indivíduo para a mudança. E não se trata de ser necessariamente contra a medicação, não, porque nós entendemos que o ansioso vive no limite, e quem vive no limite além dele precisa sim se aliviar. Alívios são necessários. Pode ser feito alívio através da medicação, pode ser alívio através de uma atividade física, de uma boa caminhada, desabafando com amigos, orando e aprendendo a se entregar a Deus, tá? Pegando um sol, uma boa ingesta de vitamina D, no sol, ao ar livre, exercícios, respirando, brincando com familiares, mas isso é apenas alívio. Não dá apenas para ficar aliviando hoje, amanhã, depois de amanhã. É necessário existir transformação. E mais uma vez, a diferença é justamente a atitude entre encarar o leão da ansiedade, encarar os temores, saber que Deus está contigo e com Ele você não precisa temer mal nenhum ou suportar os sintomas. Aí do quadro O Grito de Van Gogh.
né? Então devemos aproveitar o tempo de alívio para aprender, ter uma atitude positiva. Todo o processo de aprendizagem, no começo, ele é artificial. O indivíduo, quando aprendeu a ler, ele aprendeu, né, a soletrar as sílabas. Ba, ba, ca, ba, ca, da. Ele não sabia o que era aquilo ali. Ele precisava soletrar sílabas. Agora, quando ele aprende realmente a ler, quando ele tem influência na leitura, ele consegue ler tranquilamente. Lama, fala, bacana, dado. E ele consegue falar tranquilamente. E a mesma coisa tem que acontecer. Eu tenho um padrão automático de resposta. Estou diante da situação que provoca a minha ansiedade, aí eu reajo sempre dessa forma. E é sempre essa forma. Vem na mente e já vai direto por ela. Porque eu não aprendi a controlar a minha reação. Porque eu não aprendi a ter outras formas de reação. E por isso eu sou o que sou. Sou nervoso, sou tenso, sou preocupado, né? Sou perfeccionista e assim por diante dos diversos comportamentos da ansiedade. Então eu posso ter uma atitude sim positiva, no qual eu localizo a sobrecarga, entendo que isso é problema, mudo e trago a minha ansiedade para dentro, o meu potencial para dentro do meu potencial, o meu pleno potencial. Aí sim, eu realmente estou pronto e preparado para enfrentar o leão da ansiedade. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto do enfrentamento da ansiedade. Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar aqui com 4 coisas. Vamos trabalhar com o provocador da ansiedade, a reação que ela gera em nós, tá? Os sintomas que a ansiedade que nós temos, o qual já trabalhamos, e os comportamentos ansiosos. Tá? Cada uma dessas 4 coisas exigem 4 atitudes diferentes. E conforme a atitude que nós temos, nós aumentaremos a ansiedade ou estaremos a caminho de controlá-la. Então vamos começar. Cada um desses itens, provocador, reação, sintoma ou comportamento, ele tem por trás dele outras 2 coisas. Ou um vício, uma ilusão, ou ainda uma atitude que é necessária de ser tomada. O vício, a ilusão nos prende, nos escraviza, e a atitude nos liberta. Primeiro item, provocador, né? Então é um item um pouquinho mais longo. O vício, a ilusão que o ansioso tem diante desse provocador é a atitude de controlar. Pois bem, isso é um erro, porque o indivíduo que tenta controlar, na realidade, está se iludindo. Se aquela situação, se aquele fator provocador que desencadeia a ansiedade, se ele fosse passível de controle, ele não seria o que é, um provocador. É justamente porque ele provoca a ansiedade que ele não tem controle. Se ele tivesse controle, ele não causaria isso. Então é uma ilusão o ansioso tentar controlar o provocador. Né? O que ele tem que ser feito é mudar a forma de pensar. Ele deve aprender a entender como é o comportamento e mudar esse comportamento. Ele não pode ficar apenas se preocupando. Preocupação não resolve nada. 80% das vezes que o indivíduo se preocupa, aquilo que ele se preocupa não acontece. E os 20% que acontece, ele não está melhor preparado para enfrentar porque ficou se preocupando. Pelo contrário, ele vai estar cansado, fatigado, com menos energia, menor capacidade de concentração. E isso vai atrapalhar as suas tomadas de decisões e a sua adequada reação. Então ele não deve ficar se preocupando. Se aquilo que ele está pensando tem solução, então solucionado está, vamos atrás da solução. E se não tem solução, não tem outro jeito. Eu preciso aceitar essa realidade, né, trabalhar com ela ao menos por hoje, da melhor forma possível. Lembrando que Deus é fiel e justo, Ele não deixa que nenhuma tentação venha sobre nós que nós não podemos suportar. E um dia nós suportamos. Mas faz 30 dias que eu suporto isso, faz 30 anos que eu aguento isso. E será que eu vou ter que aguentar mais 30 ainda? Talvez sim, porém 30 anos sejam passados ou futuros, são feitos de um dia de cada vez. E um dia, com certeza, você aguenta. E o verso bíblico, 1 Coríntios 13:10, não termina aí. Se eu estou ansioso, é necessário entender que, além da tentação desse dia, Deus dará também o livramento. Outro vício, outra ilusão que o ansioso tem é a da negação. Isso é muito problemático, tá? Porque a negação ela reforça o comportamento. É necessário eu mudar isso, é necessário eu vir para a boa atitude, que é a aceitação, que me permite virar a página, que me permite mudar o tempo, de nublado para um bom tempo, uma boa condição de enfrentar. Quando eu aceito, eu entendo que eu não paro de negar, porque a realidade é essa. Se eu estou negando, eu estou dizendo para mim mesmo que é aquilo
que eu estou me preocupando, que me causa ansiedade, é tão importante a ponto de eu ver a realidade que está na minha frente e dizer, não, essa realidade eu não quero. Não se trata de nós concordar, não se trata de eu entender o que a negação faz dentro de minha mente. A negação, ela reforça o registro automático da memória. Aquilo que você queria esquecer, queria colocar distante da tua vida, não vai ficar distante da tua vida, vai ficar ali. Vai ficar ali porque está ali, e é importante, por isso pesa na memória e por isso vem rapidamente. Eu não queria lembrar, mas eu lembro e lembro fácil e rápido. E ela cria e alimenta uma ilusão de que a realidade não seria essa. Porém, pelo contrário, quando eu aceito, eu passo a não reforçar esse registro, então já fica mais suave o registro, e eu entendo que eu posso mudar a minha atitude. Lembrando sempre que aceitar não é concordar. É justamente porque você não concorda que isso gera ansiedade. Porque se você concordasse, não geraria ansiedade. E aceitar também não é comodismo, não é cruzar os braços e dizer, tá, já que a realidade é essa, né, fazer o quê? Não, aceitar não é isso. Aceitar envolve adaptação, envolve conformismo, envolve você mudar como você vai trabalhar com isso. Você está num formato, você se entendeu, e isso vai reagir sim, mas reagir de um outro jeito, não desproporcional, não exagerado. E é justamente essa questão, segundo item, a reação. A reação do ansioso, ela é viciada, ela é ilusória, ela é sempre exagerada, desproporcional. O ansioso vive no limite, ou muito perto dele, às vezes até mesmo além. Consequentemente, qualquer coisinha, aquilo estoura, o caldo entorna. Então passa a ter um comportamento, uma atitude exagerada, desproporcional. E a atitude que devíamos ter é justamente entendermos, opa, para aí, não é assim. Eu já reagi várias vezes exageradamente, já magoei muitas pessoas, já estraguei muita coisa, a mim mesmo e a outros. Eu, ansioso, sofro e faço sofrer. Eu preciso parar, ver a minha reação e começar a mudar, equilibrá-la, ser mais proporcional ao que ocorre. Como mencionamos também, os sintomas, eles vêm sempre de uma sobrecarga. E eu, ao entender isso, que os sintomas vêm de uma sobrecarga, eu preciso localizar isso, essa sobrecarga, reduzi-la e me adaptá-la. Eu preciso vir para o meu pleno potencial. A minha mente não está suportando mais, e por isso ela dá um grito de alerta, um sintoma. É necessário que eu entenda a linguagem do meu corpo, da minha mente, e mude. A ilusão que o ansioso alimenta em relação aos sintomas é que na hora de se tratar, ele geralmente procura um médico apenas para amenizar os sintomas. E ele quer que tudo seja feito no seu tempo e rápido, não quer que demore. E muitas vezes ele parece querer colecionar medicamentos. Ele começa a tomar um remédio para dor de cabeça, um para o estômago, um para espalhadeira do coração, um para relaxar a musculatura, um para dormir, um para ereção ou para libido, e assim vai. Porque ele não está tratando a causa, ele está tratando apenas os sintomas. Ele começa a se iludir sobre a pílula mágica, que tem que ser dose única, porque tomar de 6 horas é um saco. Tem que ter gosto agradável, fácil de engolir, não pode ter efeitos colaterais, tem que ser barata e de fácil acesso, e que me permita ter a vida desregrada que eu sempre quis ter. Sendo que os verdadeiros remédios para a ansiedade são a esperança, o amor, a bondade, a benignidade, a humildade, a mansidão. Isso são remédios para a ansiedade. E não simplesmente, isso não é encontrado e não é desenvolvido num chá ou ainda numa baga, num comprimido. Não é assim que funciona. Nós precisamos conquistar a paz que nós precisamos, esse tolerato de paciência. Por isso, conforme mencionamos, temos que considerar muito bem antes de utilizarmos esses artifícios, esses tratamentos que nos desobrigam da nossa responsabilidade diante de nossos pensamentos, emoções e vamos começar até um pouquinho a respeito, porque é necessário o alívio, só que eu tenho que cuidar da forma de buscar esse alívio. E essa imagem nos faz lembrar de que até mesmo a oração do ansioso é superficial, porque o ansioso ele tem pressa, ele é imediatista, ele quer tudo no seu tempo, da sua forma, e não pode existir as coisas assim. O ansioso chega para Deus e diz assim, Senhor, a minha situação é muito complicada, eu estou sofrendo muito com isso, mas eu tenho um plano que pode resolver. Senhor, está aqui, esse plano abençoa. Então nós estamos pedindo bênçãos para os nossos planos, e as coisas não funcionam assim. É necessário que Deus conduza e não que nós conduçamos. Afinal de contas, quem é Deus? Quem é o Senhor? E quem é o homem? Quem é o servo? Deus é o Senhor, então é Ele que manda, é Ele que conduz. Sou eu que sou o servo, então eu apenas obedeço, me sujeito. Eu tenho que entender que Deus é bom e Ele vai conduzir da melhor forma que tem que ser conduzido, e não do meu próprio jeito. Eu tenho que começar a parar de viver essas ilusões. Do contrário, eu terei um grande risco de frustração e de enfraquecimento da minha fé.
Na questão então do quarto item, o comportamento, muitas e muitas vezes nós vivemos um vício, uma ilusão e nós reinventamos a roda. Nós temos um comportamento errado e começo a manter esse comportamento errado. O ansioso ele detesta a sensação de perda de tempo, porém ele se mantém perdendo tempo. É um trabalho quadruplicado e em ordem crescente de complexidade. Ele está lá tenso, ele está lá nervoso, sendo humilhado, e ele continua com palavras e se agredindo. E mesmo que depois disso ele fique arrependido, esse arrependimento não trouxe mudança de atitude. Então é a grande pergunta: será que isso seria uma coisa boa, continuar repetindo esse comportamento ruim, ou será que isso seria uma coisa não tão boa assim? Qual será que é a melhor atitude diante disso? Eu preciso entender que ser ansioso é trabalho quadruplicado e em ordem crescente de complexidade. O ansioso detesta perder tempo, porém ele está perdendo tempo. A primeira coisa é ficar ansioso. Isso é rápido. Né? A segunda coisa é tentar se acalmar. Já não é assim tão rápido, tão fácil. E tentar então consertar o estrago que a ansiedade trouxe. Aí complicou. Aí o caldo entornou. E piorou ainda. Tem alguns estragos que não tem mais conserto. Ou demorariam décadas para consertar. Quando existem barreiras entre pessoas, entre casais, entre famílias. Quando você está tão esquentadinho que perdeu o emprego. Quando você tem que ficar usando mentiras e desculpas para poder ter os teus objetivos conquistados. Quando você perde a confiança das pessoas e as pessoas em ti. Aí a coisa é bem mais complexa. Eu preciso realmente entender e mudar as minhas atitudes, mudar as minhas motivações, parar de me preocupar, mudar os meus comportamentos, aceitar a realidade, não ficar alimentando ilusões ou vícios, cuidar com expectativas e frustrações, especialmente quando elas são exageradas, muito distantes da realidade. Eu não posso colocar uma expectativa numa pessoa que ela não tem como alcançar, porque ela é ela vai ter as suas escolhas, o seu contexto, a sua realidade. Eu preciso cultivar relacionamentos mais profundos, especialmente com Deus, e não ficar na superficialidade ou tentando induzir as coisas, porque isso não é fé, isso é presunção. Eu preciso aprender a contemplar o belo, curtir a vida, curtir a Cristo, entender a Jesus, ver como Ele passou, como Ele reagiria, meditar e pensar nele e em Sua palavra. Preciso desenvolver uma comunicação mais assertiva, que me permita ver o leque de alternativas de reagir a esses provocadores. Vai ser o nosso tema de amanhã, comunicação assertiva. Eu preciso aprender a ressignificar essas crenças que me limitam, que atrapalham o meu funcionamento. Será o tema de um outro dia ainda nessa semana. Então eu vou entendendo a palavra de Deus que nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, essa suscita ira. Nos fala Salomão já há mais de 3.000 anos atrás, cerca de 1.000 anos antes de Cristo, em Provérbios 15, verso 1. Ele ainda nos diz que o coração alegre é um bom, excelente remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E Paulo nos fala em Efésios 4, 26, esse que é o lema da assertividade, nós vamos trabalhar bastante amanhã: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe passar muito tempo para que você reaja, mas reaja de uma forma não tensa, né? Não se encolhendo, ou seja, ire-se, então reaja, faça algo, mas também não pecando, não afrontando o outro, não sendo agressivo. É isso aí. Pois bem, meus amigos, essa então era a nossa reflexão sobre saúde mental dessa manhã. Espero que você possa estar desfrutando bastante desses momentos que estamos tendo aqui ao longo dessa limpeza orgânica e que ela vá ocorrendo ao longo de nossa vida, que nós possamos realmente estar sendo limpos a cada dia, a cada instante. Hoje à tarde nós retornamos com algumas dicas a respeito de alguns tratamentos naturais que você pode estar fazendo em casa, tá? E logo mais à noite então faremos a nossa primeira reflexão espiritual. Se você tem dúvidas a respeito do projeto terapêutico, a respeito do projeto alimentar, tá, do plano que nós fizemos, por favor envie para os nossos grupos. Os nossos administradores estão à disposição para tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Que Deus abençoe e tenha um excelente dia na companhia do nosso Deus. Um abraço.